Também cumprimentando os amigos internautas que estão nos acompanhando, que permaneçam conosco até o final. Então, eu vou tentar de novo. Boa tarde. Ok. Eu escolhi a tarde, né? Porque acho que fica mais adequado, afinal não escureceu ainda. Falar sobre culpa e sobre alegria é um convite à reflexão em torno de como nós nos colocamos diante da vida. Se nós nos colocamos diante da vida como crianças indefesas, ou se nós assumimos o nosso legado de espíritos imortais, de espíritos de Deus, que estão numa longa jornada milenar para a maioria, e que já viveram diversas experiências, e que muitas vezes nos colocamos como se essas experiências vividas não existissem. E por que nos colocamos desta forma? Nos colocamos desta forma porque queremos respostas simplistas para questões complexas. Não paramos para a autorreflexão e para o investimento em algo fundamental para o espírito: autodesenvolvimento. É o investimento em nós mesmos, é o investimento em você conhecer a si mesmo, que liberta você da culpa. É uma compreensão mais ampliada dos acontecimentos, tanto dos acontecimentos que a vida lhe traz, como dos acontecimentos com os outros que estão ao nosso entorno. É ampliar a nossa compreensão em torno do que acontece. É fazer um exercício sempre de compreender as razões pelas quais nós fazemos determinadas escolhas ou nos envolvemos em determinadas situações. Porque tudo que nos chega, tudo, absolutamente tudo, é uma responsabilidade nossa. Somos nós, com o nosso psiquismo, que atraímos os acontecimentos necessários para que o espírito continue a sua jornada evolutiva. Então, os acontecimentos, fazendo uma redundância, os acontecimentos que lhe acontecem são um chamado da sua alma, um chamado da sua essência, para que você corrija determinados rumos que você está indo. E muitas vezes não é correção. Às vezes nós pensamos que tudo que acontece é karma, não é? As pessoas pensam que os acontecimentos, eles estão sempre a serviço de correção, castigo, culpa, porque fizemos alguma coisa. E até dizemos, né? Eu não mereço esse karma. Por que isso está me acontecendo? Como se fosse um castigo. Às vezes eu digo a alguns pacientes, eu digo o seguinte: não reclame do presente que Deus lhe enviou, só porque o embrulho não está bonitinho. Abra o embrulho, abra o pacote, que certamente você vai encontrar algo de valioso. Não rejeite algo de valioso só porque não está vindo no formato que você gostaria, no formato que você espera. Então, nos culpamos, principalmente porque estamos vivendo aquém daquilo que nós poderíamos viver. Nos culpamos porque não compreendemos muitas vezes o que nos acontece, porque esperamos que outras pessoas nos respondam, ou que os espíritos nos respondam, ou que alguém diga o que nós precisamos fazer da nossa vida. Mas a sua vida é uma responsabilidade sua. O seu destino, o seu futuro, é você que constrói. A partir dos movimentos que você faz no presente, você vai desenhando a sua caminhada. O seu caminho vai se desenhando à sua frente. E a caneta, o lápis que desenha, está em suas mãos. São as escolhas que você faz. E é preciso que você compreenda que todos os caminhos levam você para onde você tem que ir.
Não se culpe, se responsabilize pelas escolhas que você faz. Todos os caminhos podem lhe conduzir onde você quer chegar, onde você precisa chegar. Por quê? Porque a vida é rica em possibilidades. A vida nos dá muitas respostas certas. Não existe apenas uma resposta certa para algo. E nós muitas vezes nos estreitamos, nos engessamos em determinadas verdades e valores, movidos pela nossa ignorância a nosso próprio respeito, a respeito do processo e da dinâmica da vida. E a dinâmica da vida nos conduz para cima e para baixo, mas sempre de forma ascendente. Cada vez e cada experiência vivida é uma experiência para o espírito e não necessariamente um castigo. Muitas vezes nós só somos despertados quando experienciamos determinadas situações. Então tem coisas que lhe acontecem que não tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com algo que você fez ou deixou de fazer. Tem a ver com as suas necessidades como espírito. Tem a ver com determinadas experiências que você precisa passar para ampliar a sua consciência, para aos poucos aprender e trazer à consciência as leis de Deus, até o dia que você alcance o estado de consciência pura, em que encarnar ou não encarnar será uma escolha. Então, a culpa está diretamente relacionada com a nossa ignorância em relação ao que nos acontece. E muitas vezes também reforçada por um entendimento equivocado do Evangelho. Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo uma entrevista de um padre, e num desses canais fechados, e aí o padre disse assim: sofrimento, eu não vi no Evangelho nenhuma citação de Jesus, que ele disse assim: sofrei, 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 lascai-vos, lascai-vos, lascai-vos. Ele usou esses termos, repetindo as palavras dele. E por que nós estamos sofrendo? Porque nós não conseguimos sentir a felicidade de existir. Porque nós não alcançamos esse estado. Porque vivemos de muitas ilusões. Precisamos tirar os véus das ilusões dos nossos olhos e nos percebermos como espíritos de Deus. Isso é muito. Você é um espírito imortal. Nada nem ninguém pode lhe destruir. E todos os caminhos que você escolher estão bem escolhidos, ainda que esses caminhos lhe tragam situações de dor ou de sofrimento. É um aprendizado para o espírito. Toda experiência é sempre positiva, ainda que no decorrer da experiência você passe por determinados tipos de angústia ou de sofrimento. É preciso compreender a dinâmica da vida. E quando nós nos afastamos da infância emocional, da infância psicológica, e olhamos os acontecimentos como adultos que somos, como espíritos imortais que somos, a culpa, ela não cabe. A culpa cabe, não a culpa que estagna, não a culpa que deixa você paralisado, porque, na verdade, a culpa, ou ficar se culpando, é uma forma de você não assumir o que fez. Enquanto você está se culpando, você não está tomando uma atitude em relação àquilo que você considera que fez e que não deveria ter feito. É importante que você se liberte do ciclo vicioso de ficar amarrado a coisas que você fez e acredita que não deveria ter feito, que fez errado. E aí toda uma cultura que nós recebemos de culpa, de pecado, de erro, a maioria de nós vem de uma formação. Eu me lembro quando eu era criança que estudava um catecismo, eu me lembro que tinha um livro do catecismo que tinha um olho lá em cima e uma criança pegando um bolo assim escondido da mãe, e tinha escrito, eu nunca esqueci, olha, eu era pequena, tinha 8, 9 anos, aí tinha escrito assim: Deus vê tudo que você faz.
Pense, digo, não vou mais no banheiro? Que dificuldade para... Né? E nós vamos recebendo esta formação, essa cultura, e isso também influencia o nosso sentimento de culpa diante de escolhas equivocadas que fazemos. Mas entenda que nós escolhemos por ignorância. E a ignorância deve ser compreendida e orientada, e não condenada. Nós não podemos nos condenar, nem condenarmos o outro pela sua ignorância. Nós precisamos esclarecer, orientar, auxiliar, nunca condenar. Então, muitas vezes, precisamos dizer a nós mesmos aquilo que dizemos também ao outro. Chegamos nas reuniões mediúnicas, quem frequenta, quem trabalha, chegamos para o outro, não se culpe, mas nós mesmos, muitas vezes, estamos precisando ouvir aquilo que estamos dizendo ao outro. Então, seja generoso e bondoso, em primeiro lugar, para com você mesmo. Senão você nem vai conseguir ser com os outros de forma autêntica. Você vai estar sendo, mas de uma forma superficial. Para sermos bondosos e generosos para com o outro, nós precisamos, em primeiro lugar, sermos bondosos e generosos para conosco mesmo. Será que você está sendo generoso para com você? Será que você está carregando o peso de culpas que muitas vezes você nem acessa de forma consciente? Às vezes é de culpas que você, de atitudes e de escolhas de outras encarnações, e que às vezes você se sente angustiado e não sabe por quê. E às vezes essa angústia é porque você ainda está num padrão. Se você se libertar do padrão, se você amplia a sua consciência, se você passa a compreender os acontecimentos e escolhas de sua vida e da vida do outro, com o Espírito de Deus, compreendendo que esses acontecimentos vêm para lhe libertar e não lhe aprisionar, certamente você vai mudar o seu padrão. E mudando o seu padrão, você vai se libertar de determinados sentimentos atávicos que você tem, muitas vezes nem encontra uma resposta na atual encarnação. Mas se você conseguir mudar este padrão, certamente você vai se libertar dessa angústia que muitas vezes você não sabe de onde veio, de onde vem. E muitas vezes a angústia vem porque nós estamos vivendo uma vida artificial. E o que é viver uma vida artificial? É uma vida na qual a nossa alma não está presente. Eu chamo de viver no piloto automático. Você está fazendo as coisas, mas sua alma está presente naquilo que você está fazendo. Você sente vibração naquilo que você está fazendo? Ou você está repetindo? Ou você deixou há muito tempo de fazer escolhas e está apenas em hábitos, repetindo hábitos, sem parar para uma reflexão? Porque às vezes também nós temos medo de fazer reflexões, de parar, de olhar para a nossa própria vida, acreditando que não vamos suportar o vazio. Mas é exatamente a coragem de encarar o que está vazio que nos oportuniza o preenchimento, que nos oportuniza a alegria de viver, que nos oportuniza a felicidade de existir no seio da criação. Porque foi para isso que Deus nos criou, para desfrutarmos a felicidade de existir no seio da criação. E por que você está infeliz? Por que você está carregando o peso da infelicidade? Escolha ser feliz, porque ser feliz é uma questão de escolha. É uma questão de nos despedirmos de sentimentos, de mágoas. Deixarmos isso de lado e buscarmos outro tipo de sentimento estruturante, positivo, que dê sentido à nossa vida. Nós não conseguimos viver bem se a vida não tiver um sentido, um significado. A ausência de significado muitas vezes nos faz criar substitutivos e pelos quais nós choramos, adoecemos, ficamos neuróticos, brigamos, entramos em conflito, por substitutivos do real desejo da alma, da real vontade da sua alma. Escuta a sua alma.
Ame a sua alma, alimente a sua alma. A sua alma se alimenta de coisas subjetivas. Pare para refletir. E essa resposta sobre qual é o alimento que você precisa escolher dentre tantas iguarias que o mundo lhe oferece, que a vida lhe oferece, melhor dizendo, só você pode saber. Se você esperar a resposta do outro, certamente você vai entrar num beco sem saída. Porque o caminho de uma pessoa pode servir de exemplo e de estímulo, mas cada um tem a sua caminhada, cada um tem sua trajetória. Quando Deus criou cada um de nós, Ele criou com um propósito. E é a conexão com esse propósito da nossa existência que nos liberta das amarras da culpa, das amarras da infelicidade, da doença que não está no corpo. Porque muitas pessoas têm doença no corpo, mas não estão doentes. Porque elas estão livres. Porque o sofrimento do corpo, ele vem e passa. Porque esse corpo aqui, daqui a pouco a gente vai se despedir dele. Ele é só emprestado, não é nosso. É um empréstimo. Nós estamos, quando alguém me dá parabéns de aniversário, eu digo que eu estou ficando mais nova. Porque eu estou indo para desencarnar e vou nascer de novo e vou ficar mais jovem. Então é importante que, para se libertar da culpa, você encontre um sentido, um significado para a sua vida. Você preste atenção o que é que realmente tem importância, o que é que realmente tem valor. E por que você está amargando infelicidade e doença, se você pode ser saudável e feliz? De onde e para onde a sua doença está querendo lhe conduzir? Porque você pode estar doente do corpo e estar saudável. Você pode desencarnar e estar saudável. Então é importante que você encontre qual é o sentido, qual é o significado para a minha vida. É importante que você comece a pensar como espírito. Comece a viver como espírito e pensar como espírito. Se desapegue das coisas, das pessoas, porque elas não lhe pertencem. Eu sempre repito que as coisas nos são emprestadas, tudo que você tem. Sua casa, seu carro bacana, seus 4, 5 celulares, que tem gente que tem um bocado de celular, não sei para quê, né? Que você não desgruda. Coisas que você entra muitas vezes em conflito com as pessoas, nada disso é seu, está emprestado. Porque quando você desencarnar, tudo ficará aí. Coisas, pessoas. Então, faça o exercício. Ser desapegado não significa ser perdulário, nem fazer voto de pobreza. Ser desapegado significa dar às coisas o valor que as coisas têm. Usar as coisas, não ser usado por elas. Porque é isso que traz angústia, é isso que traz sofrimento, traz infelicidade. É preciso ampliar a sua mente para que você possa compreender as suas atitudes e as atitudes dos outros. É muito fácil julgar os outros. E eu estava todos esses dias assistindo a algumas vezes, porque graças a Deus, quando aqueles jovens desencarnaram lá em Ondina, eu estava viajando no Vale do Capão, então a maior parte das coisas eu não vi, soube quando retornei. E eu não, das poucas coisas que li, porque eu não gosto de notícia ruim, eu não gosto de ficar lendo notícia ruim, só me dê notícia ruim se eu puder lhe ajudar. Se eu não puder, não me dê, porque eu não posso fazer nada. Então eu não quero ficar assistindo coisas que me contaminam, coisas que me fazem pessimista, só se eu puder ajudar. Aí eu quero saber. E aí as coisas que eu li, eu não vi nenhuma voz falar em misericórdia. Eu não vi nada escrito falando em misericórdia. A misericórdia divina, por mais hediondo que seja o que você fez, você merece a misericórdia divina. Porque você é um espírito. É um espírito de Deus e você é um ser humano. E todo ato humano, qualquer ser humano pode fazer, depende do contexto, das circunstâncias. A misericórdia não é a concordância, mas a compreensão.
Era o dar a mão ao outro na hora que o outro precisa. E Jesus fez isso. Ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra diante da mulher adúltera. E nós nos colocamos como os paladinos da justiça e queremos atirar pedras no outro que está em sofrimento. É nessa hora que nós somos convidados ao exercício da caridade e da misericórdia. Misericórdia para com quem é vítima e misericórdia para quem é algoz. É disso que o mundo está precisando. É disso que nós estamos falando. De bondade, de gentileza. E não é execrando pessoas em praça pública que nós vamos alcançar uma sociedade mais bondosa e mais gentil. Não é culpabilizando o outro por circunstâncias que nós desconhecemos, porque preferimos respostas simplistas, porque as questões são muito complexas e eu não quero parar para refletir. Então eu simplesmente faço um julgamento superficial e escolho um lugar de julgamento. Não julgueis para não serem julgados. E quando você julga o outro, você também se julga. E você também se condena, muitas vezes. E por isso você carrega o peso da culpa. Quando você faz o exercício da compreensão, você também faz o auto-exercício de se compreender. Compreender não é concordar, compreender não é passar a mão na cabeça do outro. Mas compreender é estender a mão para ajudar o outro a se erguer na hora que ele está no chão. Misericórdia. Precisamos nos desconectar do Deus de justiça para nos conectarmos ao Deus de misericórdia. Porque foi esse Deus que Jesus trouxe para nós há mais de 2000 anos atrás. Amai os vossos inimigos. Oferecei a outra face. Essa foi a linguagem dele. Atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. E nós nos colocamos acima dele e acima de Deus. E queremos julgar situações que nos fogem, muitas vezes, a maioria das vezes, a compreensão. Então, o exercício de ampliar e de compreender as situações numa perspectiva mais ampla, com sentimentos mais elevados, precisamos exercitar isso, porque quando fazemos isso, conosco mesmo e com os outros, nós estamos aí sim, contribuindo para uma sociedade mais justa, mais leve, na qual a gentileza e a bondade tem a supremacia sobre a agressividade, sobre o desamor. São nesses momentos que nós somos chamados a uma reflexão em torno de como estamos vivendo as nossas vidas. As nossas vidas estão vazias, porque é o vazio da vida que nos faz sermos tomados por sentimentos com os quais nós não temos mais controle sobre a nossa vida. É o vazio, porque o vazio tende a ser preenchido. E se você não escolhe com o que você quer preencher, isso se torna um espaço aberto para processos obsessivos, para processos de adoecimento, para sentimentos que você não consegue se reconhecer. Então preencha o vazio, tenha uma vida rica e nunca aceite respostas simplistas para as coisas que você faz e para as coisas que o outro faz. Esteja sempre atento, orai e vigiai. Contemplação, meditação e vigilância em torno dos propósitos das minhas atitudes. Qual é o propósito? Quando nós escolhemos execrar uma pessoa, é porque nós estamos fazendo nesta pessoa uma projeção sombria. Nós podemos dizer assim, o mal está lá e não está em mim. E aí a gente tem um alívio para a nossa angústia de não saber lidar com os nossos aspectos sombrios e luminosos. Que nós temos sombra e luz. E é na transição entre sombra e luz que nós encontramos o equilíbrio. O equilíbrio nasce da aceitação da sombra e da luz. Quando nós negamos um ou negamos o outro, facilmente nós perdemos o equilíbrio. Facilmente nós adoecemos da alma. Então, o equilíbrio entre sombra
e luz. Aceite os aspectos seus que ainda não são tão bons assim, porque você é humano. Aceite. Trate isso com leveza e com responsabilidade. Às vezes a gente se esforça muito, eu não sei quanto a vocês. Eu me esforço muito para ser boa, muito. Mas tem vezes que eu não consigo, não. Não é possível, eu preciso aceitar. Porque seria uma arrogância, uma híbris, como diriam os gregos, você achar e acreditar que você está sentado ao lado de Deus Pai, que você é todo bondade, que o mal está todo no outro, na sociedade, nas pessoas. O mal está em cada um de nós e nós precisamos orar e vigiar. Mas o mal é relativo. Toda a experiência humana está querendo ensinar algo. Está querendo promover o espírito na direção de encontrar uma vida mais positiva, feliz, estruturante. Tudo que nos acontece para que possamos encontrar este caminho, o caminho da vida, da nossa vida, um caminho único. Uma vez um espírito me disse, você é uma flecha de Deus. Não importa o que lhe aconteça, você vai alcançar o alvo. Todos nós somos flechas de Deus. Não importa que tormentas nós vamos enfrentar ao longo da jornada, mas quando Ele nos criou com um propósito. E a encontrar esse propósito como co-criadores de Deus, é que nos traz serenidade, equilíbrio, felicidade de existir, alegria de existir. E mesmo quando você está triste, você é feliz. Mesmo quando você está doente, você é feliz. Mesmo obsidiado, você está feliz. Mesmo diante de todas as dificuldades, porque você se conecta com a energia que lhe proporciona a percepção da sua grandeza e da sua pequenez ao mesmo tempo. A pequenez de fazer apenas parte de um universo imensurável, um grão de areia num universo imensurável, e a grandeza de ser parte desse universo único e insubstituível. É esta percepção que nos conecta à felicidade de existir. É esta percepção que nos faz sair da culpa, do conflito, que apequena os problemas e engrandece a alma. Mas nós fazemos o contrário. Aumentamos os problemas. Fazemos deles os problemas da nossa, fazemos das experiências a experiência da vida. Você está vivendo só mais uma experiência. Diante de tantas experiências que você já viveu e de tantas que você ainda vai viver. Por mais difícil que seja, por mais complexo que lhe pareça, por mais complicado. Mas é só mais uma experiência, porque você é um espírito e você está em uma longa jornada, subindo degrau por degrau. Então não tenha medo dos desafios que a vida lhe colocar. Olhe para ela, olhe para a vida, erga a sua cabeça e diga: eu estou pronto. Eu estou pronto. Como disse Paulo de Tarso, já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou como Jesus colocou: Pai, seja feita conforme a tua vontade. Não a vontade do ego, que é obtuso muitas vezes, que não consegue enxergar com mais amplitude os acontecimentos da vida, mas se entregar a um poder maior que vem da essência do nosso ser. Essa chama que você tem dentro de você, que foi Deus que colocou, única no universo, ser único. Ser único significa não se comparar com ninguém. Ser único significa ter uma tarefa que só você pode cumprir. Abrace a sua tarefa, descubra qual é a sua tarefa, descubra o sentido de existir, que você vai encontrar leveza na sua vida, que você vai conseguir sorrir de forma franca e aberta para a vida, sem o peso da culpa. Aceite o mal em você, isso dá um alívio.
Foi mal, realmente. O que me moveu não foi essa coisa toda bonitinha que eu fiz o discurso para não encarar. Me moveu um sentimento sombrio. Eu preciso encarar, eu preciso trazer luz para esse sentimento sombrio, para que ele possa se iluminar e ser oportunidade de crescimento. É para isso que a gente precisa entrar nas trevas. Com o nosso fifozinho, para quem tem um fifó, tem gente que já tem uma lanterna grandona, né? Aquele negócio de campo de futebol, como é que chama? Né? Refletor, tem gente que tem um refletor. Outros têm só uma velinha pequenininha daquela miudinha. Mas uma gota de luz, quantos quilômetros de trevas não ilumina? Então, cultive a sua luz. Sorria mais. Eu outro dia recebi um e-mail em que dizia assim, tinha uma imagem que dizia assim, menos mimimi e mais ha-ha-ha. Eu disse, isso é minha cara. Menos mimimi, mais ha-ha-ha. Sorria mais. Principalmente as mulheres que já passaram dos 40. Coma 4 vezes menos e sorria. Não, 2 é melhor, né? Coma 2 vezes menos e sorria 4 vezes mais. É uma plástica maravilhosa. Fechar a boca, abrir os dentes é ótimo. Faz muito bem. Então, se perceba como espírito, traga leveza mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da dor, porque a maioria dos nossos problemas são problemas que nós criamos. Se percebermos as dificuldades como desafios e nos conectarmos à nossa capacidade de enfrentamento, nós vamos sair vitoriosos, mais maduros, mais inteiros, mais preparados para o próximo desafio. Não se encolha diante dos desafios. Respire a plenos pulmões. Dê gargalhadas, não se contenha, viva. Viva inteiramente a sua dor e viva inteiramente, com intensidade, a sua alegria. Você é um espírito de Deus. Só por isso você deveria estar sempre sorrindo. E mesmo quando as lágrimas viessem, você estaria ainda interiormente sorrindo, na compreensão de que isso faz parte da dinâmica da vida. Não é um castigo para lhe deixar infeliz, apenas faz parte da dinâmica da vida. E compreender a dinâmica da vida é que nos traz serenidade, equilíbrio e um sorriso fácil no rosto. Porque, diante das dificuldades, nós conseguimos nos conectar com a nossa essência e conseguimos expressar essa essência na existência. E quando nós conseguimos fazer isso, pronto, nós ficamos extremamente poderosos, mas não é o poder do ego. Não é o poder de comandar outras pessoas. É o poder do equilíbrio em relação a si próprio. É a serenidade diante do vendaval que pode passar na sua vida, mas internamente, como o mar, quando está agitado na superfície, mas sereno e tranquilo nas suas profundezas. É um exercício. Aprender a fazer reflexão e se aprofundar. Às vezes eu vejo as pessoas emitindo opiniões tão superficiais sobre si mesma e principalmente sobre os outros. Não seja superficial. Não aceite a vaga impressão de que compreendeu. Queira compreender profundamente os acontecimentos da sua vida. Se você fizer esse exercício, a vida vai lhe responder. A vida vai lhe trazer todas as respostas que você está esperando ouvir. A vida vai se abrir em caminhos multicoloridos e floridos. E diante da dor, você vai sorrir. E para a gente se conectar a essa energia, eu queria trazer uma música para partilhar com vocês. Vocês aceitam? Então vamos lá, vamos nos conectar à alegria. Rage. Som na caixa, rage. Vai projetar.
Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Que possamos sair daqui todos sentindo a alegria de existir. Obrigada.